Negociar em posição de desvantagem que se tem como base, digamos, esta posição de desvantagem, estas grandes ideias ou estes grandes pontos. Quando nós não temos muito tempo, não temos grandes alternativas, o acordo para nós é essencial e, por outro lado, nada disto é relevante. Portanto, nós temos que conseguir um acordo, mas eles terem ou não ter um acordo não é assim tão importante para o outro lado. Ora, em relação a isto, por vezes o que acontece em relação a estas desvantagens é que acabamos a negociação desta forma. Somos a ovelha do lado direito em que saímos completamente tosqueados. Conseguimos o contrato, mas não de forma muito interessante. Então, o que é isto da posição de desvantagem? A posição de desvantagem, somos a luva vermelha, mais pequeninos em poder do que a luva azul, bem grande. E esta posição em desvantagem tem a ver com um conceito muito falado em negociação, que é a MAPA. O que é isto da MAPA? Deverá muita gente estar a pensar neste momento. O que é isto da MAPA? MAPA significa melhor alternativa para um acordo negociado, é um acrónimo, e que tem por base esta ideia de o que é que eu vou fazer se não chegar a acordo. Vem de um célebre livro lançado nos anos 80 por Harvard, que é o Getting to Yes, há traduções em N línguas, inclusive em português, e o título original, ou o termo original é BAT, Best Alternative to a Negotiated Agreement. E funciona desta maneira. Quais são as alternativas que eu tenho se não conseguir um acordo com esta entidade, pessoa, empresa, o que seja? Qual é o valor para mim de cada uma destas alternativas? E valor é muito mais do que preço, e isso para nós é muito importante, como vão ver. E por fim, nesta lógica de determinar a MAPA, qual é dessas alternativas exteriores a este eventual acordo, qual é a mais atrativa, a que tem maior valor para mim? E esse é o meu cenário alternativo. Não é o cenário alternativo dentro da negociação, é o cenário alternativo fora da negociação. A MAPA não me diz quando assinar, pelo contrário, diz-me quando não assinar, quando rejeitar um acordo. Vamos aqui a alguns exemplos de MAPA. Este é muito presente em todos nós. Parece que tem agora aí algumas evoluções, mas o governo foi perentório, ou mais ou menos perentório, em relação à TAP, quando disse que se não houver acordo, nós nacionalizamos. Isto é a MAPA do governo, que ainda para mais não parece nada atrativa para os acionistas. Pelos vistos, parece que esta MAPA surtiu o seu efeito, teve o seu poder, parece que há acordo. Parece. Outro exemplo que eu gosto bastante é este exemplo do Irishman. O Irishman, para muitos de nós, achamos que o Irishman é um filme que foi feito diretamente para a Netflix. Não é verdade. O Irishman começou como um filme normalíssimo de Hollywood, com um orçamento bem avultado, 100 milhões, e a fonte de tudo isto que eu estou a usar aqui neste exemplo é o Negotiation Briefings, que é uma newsletter do Harvard Negotiation Project, que é uma newsletter que eu gosto muito. Mas regressando aqui ao Irishman, o filme estava para durar 3 horas e custar mais de 100 milhões. E a certa altura, quem estava a pagar a conta, que era a Paramount Pictures, disse, não, isto já vai em 125 milhões, nós estamos fora, não temos mais dinheiro no filme. E o Martin Scorsese, que era o realizador, ficou com problemas, e agora o que é que eu faço? E lá conseguiu que a Netflix lhe comprasse os direitos do filme, e com isso lhe desse, vou dizer desta forma, suportasse os 159 milhões, estou a falar sempre em dólares, que acabou por custar o filme. No entanto, isto não é um problema para ele. O Martin Scorsese não é propriamente um realizador para filmes em ecrãs de portáteis ou smartphones. Não, ele quer grandes ecrãs de salas de cinema. E se o filme fosse só Netflix, lá sim as salas de cinema. Para que o realizador aceitasse o acordo, a Netflix descansou, vou pôr desta forma, dizendo que não, nós vamos lançar o filme, não na Netflix, mas num grande lançamento, de forma tradicional, em salas de cinema. É claro que isto também interessava muito à Netflix, porque se o filme não fosse lançado em salas de cinema, muito dificilmente, eles conseguiriam ir aos Oscars, que era algo que interessava imenso à Netflix. Bem, que ainda não conseguiu este Oscar do melhor filme. E também não foi com este filme que conseguiram. Entretanto, as negociações iniciou-se entre a Netflix e grandes cadeias de salas de cinema, nomeadamente a AMC, que é uma cadeia gigante, a maior do mundo, com este número de salas, coisa gigantesca.
E, por outro lado, a Cineplex, que é o grande grupo de cinemas, de salas, de ecrãs do Canadá. Começam as negociações com estes big players e as negociações rapidamente esbarram num enorme obstáculo, que é a janela de 3 meses de exclusividade. O que é que isto significa? Que as salas de cinema exigem um período de exclusividade de 3 meses em que os filmes que são estreados só podem estar nas suas salas, o que é compreensível. Entretanto, a Netflix diz, nem pensar, nós não aceitamos isso, temos 150 milhões de assinantes, não vamos estar a lançar um filme tão importante como o Irishman, em que os nossos assinantes têm que esperar 3 meses ou então ir ao cinema. Não, isso não faz sentido. Não é o nosso modelo de negócio. As cadeias de cinema, as grandes salas, por outro lado, também tinham dificuldades, porque se abrissem uma exceção, a seguir, todos os estúdios de Hollywood queriam a mesma coisa. Abriam a caixa de Pandora, tudo estragado. Além disso, cada vez estavam a vender menos bilhetes. Se os seus filmes começassem a aparecer muito em plataformas como o Netflix, é um tiro nos pés, porque cada vez menos as pessoas irão ao cinema. A AMC e a Cineplex ainda baixaram dos tais 90 dias para 60 dias, mas a Netflix won't budge, ou seja, não, mais de 45 dias, esqueçam, não deu. Chegam a este impasse por 15 dias, mas entretanto a Netflix tinha uma belíssima alternativa, tinha uma boa mapa. E qual era a mapa? Já tinha mais ou menos alinhavado um acordo em que, se isto corresse mal, havia uma série de cinemas independentes e pequenas cadeias de salas de cinema. Sim, senhor, lançava um filme em salas como deve ser, sem a exclusividade de 3 meses. O filme foi lançado, como tem aqui neste póster, no dia 7 de novembro nos cinemas e só no dia 27 de novembro na Netflix. Portanto, 3 semanas de exclusividade, em vez dos 21 dias, em vez dos 90 e depois 60 dias que as outras grandes salas queriam. Ou seja, este poder da MAPAN permitiu à Netflix um excelente acordo e não ter que se vergar, não ter que se submeter às exigências das salas de cinema, das grandes salas de cinema. Eu gosto muito deste exemplo, não só porque é muito atual, mas porque mostra aqui muito bem o poder da MAPAN. Portanto, então, o que é este poder da MAPAN? É nós temos uma mapa atrativa e o outro lado não ter uma mapa... Aliás, o outro lado ter uma mapa atrativa e o outro lado não ter uma mapa assim tão atrativa. Isto significa que estamos em desvantagem, que não temos o poder da mapa do nosso lado. E, como tal, não necessitamos de pedir a paz, a certa altura, render-nos ao outro lado. Se tivermos uma melhor mapa, não acabamos aqui. Agora, como é que nós podemos pôr isto em ação? Algumas ferramentas. Para negociarmos em posição de desvantagem, temos aqui uma espécie de um kit de ferramentas. E eu vou, muito disto que eu vou apresentar, a estrutura de tudo isto está baseada em 2 autores que eu gosto muito, que é o Max Weizerman e o Deepak, Max Weizerman e o Deepak Malhotra, que são 2 autores de Harvard e que eu gosto muito. E estou aqui a apresentar à minha maneira, com os meus exemplos, mas muito desta estrutura, temos que ser honestos intelectualmente, é muito desenvolvida com base nos trabalhos destas 2 pessoas. E primeira ideia, não revela que está em desvantagem. Ter uma má mapa, se calhar não é assim tão mau se o outro lado não se aperceber disso. O problema é quando eles sabem. Exemplo. Um exemplo muito antigo, o célebre exemplo da foto do Roosevelt. Estamos em 1913, há toda uma campanha para lançar para a campanha presidencial para esta, e com material de apoio. O material de apoio inclui 3 milhões de brochuras que têm esta foto do Roosevelt. É o Theodore Roosevelt, não é o Franklin Delano Roosevelt, isso é posterior. E que tinha também um discurso muito importante do Roosevelt. Problema, a certa altura, quando estão os 3 milhões de brochuras já impressas. Alguém descobre que na foto da capa, não sei se estão a ver ali uma legendazinha do lado esquerdo em baixo, aqui assim, vão ver aqui? E o que é que dizia esta legenda? Esta foto tem direitos. Que problema? Direitos dos Moffat Studios de Chicago. E agora o que é que nós fazemos? Pânico total, porque 2 grandes alternativas. Não usamos a brochura, vamos ficar prejudicadíssimos na nossa campanha, porque não temos tempo nem dinheiro para fazer novas brochuras. E deitamos estas folhas como sem nada. Ou então, usamos a brochura, mas vamos ter que pagar direitos de autor de cerca de $1 por cada brochura. Estamos a falar de 3 milhões de dólares em 1913. Seguramente, umas dezenas, para não dizer centenas de milhões de dólares a preços atuais.
Pergunto-vos o que é que faziam e para vos perguntar o que é que faziam, por favor, vão a este site, que é o menti.com, Mentimeter, e usem este código 321493. Eu vou saltar para esse site. Eu acho que não saltei, que vou ter que interromper o compartilhamento e tornar a compartilhar para saltar para o Mentimeter, porque à medida, e agora deve estar o Mentimeter, alguém que confirme, Filipe, alguém que me confirme se estamos com o Mentimeter no ecrã. Estamos a ver. Qual é que é o código? Está ali 321493, vou pôr assim, por exemplo. E já estamos a ter respostas. Vou esperar um bocadinho. Ok, parece que há mais gente na ideia de vamos com a brochura e logo se vê, ou pagamos o que tem que ser, mas ainda há muita gente, não, eu não usava a brochura, olha. Pelo menos, não vou pagar 3 milhões. Estamos aí a 2 terços, 1 terço para cair para um lado e cair para o outro. Ok. Muito bem, isto vai atualizando e depois quando nós pusermos os slides na plataforma, estará lá o resultado final da vossa votação. Então vou voltar aos slides, espero eu que isto corra bem, e correu. E, como vimos, grande parte ia aqui para a alternativa da direita, mas muita gente também para a alternativa da esquerda. No entanto, se calhar, isto não é binário, não é uma coisa ou outra. Pode haver aqui outra alternativa. E foi essa alternativa que, de forma genial, o George Perkins, que era o diretor da campanha, foi por essa alternativa que ele optou. Qual foi a alternativa? Enviou um telegrama para quem é mais gerações mais novas, se calhar não sabem o que é um telegrama. Um telegrama era uma coisa que se enviava, um papelinho que se enviava antigamente com mensagens muito curtas. Por exemplo, tem aqui um telegrama de felicitações por o nascimento de uma criança, ou então um telegrama muito menos agradável, muito usados, e eram telegramas muito temidos na Segunda Guerra Mundial, quando recebiam um telegrama a dizer que o seu filho morreu na guerra. Então, qual foi o telegrama? Enviou um telegrama e o telegrama do George Perkins foi este. Direitinho para os estúdios lá que tinham os direitos da foto. Estamos a planear distribuir uma brochura com a foto do Roosevelt na capa. Será uma enorme publicidade para o estúdio autor da foto que selecionamos. Quanto é que nos oferecem para usarmos uma foto vossa? Necessário resposta imediata. Portanto, ele virou completamente isto e a resposta dos estúdios foi esta. Que fizemos nada semelhante, mas temos muito gosto em oferecer $250, ao que o Perkins imediatamente aceitou a oferta. Portanto, deu completamente a volta, porque pôs em ação aquele ponto que está ali. Ter uma boa mapa não é assim tão mau, se o outro lado não souber. Segunda ideia. Não se esqueça que o outro lado, se calhar, também não tem uma alternativa assim tão boa. Tente perceber a mapa do outro lado. E aqui um dos meus exemplos favoritos, quem já esteve comigo em formações, provavelmente lembra-se disto, eu gosto muito deste exemplo. Em 30 de junho de 2015, a Apple lançou o seu concorrente, o Spotify, o Apple Music. E lançou com uma particularidade de marketing muito interessante, mas que os artistas não acharam piada nenhuma. A ideia foi esta. Nos primeiros 3 meses, cada cliente que vai estrear, que vai fazer um trial period, não paga nos primeiros 3 meses. E a Apple também não pagava aos artistas. Ou seja, quem estava a pagar o orçamento de marketing eram os artistas. Não acharam piada nenhuma. A minha música sem eu receber. Nem penso. E houve uma artista em particular, a Taylor Swift, que era para vir cá, como sabe, mas com isto de Covid já não vai. Acho que é o nosso live. Então a Taylor Swift disse, esquece. Nem pensar. E mandou uma cartinha. Deixem-me dizer qual era o poder da Taylor Swift, o poder das redes sociais, na altura, 2015. Um poder brutal, já na altura. E o que é que ela faz? Põe não só numa coisa que existia, que hoje em dia eu acho que já praticamente ninguém usa, que é o Tumblr, e coloca lá uma cartinha dirigida à Apple, que dizia isto. Explicava porque é que não ia disponibilizar este álbum, que era o seu último álbum lá no Apple Music, e de forma muito assertiva e respeitando, with all due respect, explicava porquê, não querendo insultar a Apple, mas dizendo o que quer dizer. Depois continuou dizendo que eu tenho uma ótima mapa. A minha mapa são os espetáculos, aí é que eu ganho dinheiro. E, por exemplo, para lançar o tal 1989, estão aqui alguns
dos concertos da tour de lançamento, brutal, como veem aqui, brutal, está em todo o lado, muito dinheirinho, muitos milhões aqui envolvidos. Portanto, ela mostra que tem uma ótima mapa e depois diz, isto não é sobre mim, isto é sobre o pobre artista que tem o seu primeiro sucesso e não recebe. Sobre o jovem compositor que tem o seu primeiro sucesso e não recebe. Sobre o produtor que trabalha, que se farta, tal e qual como os produtores, inovadores e criadores da Apple, mas os da Apple recebem dinheiro e os outros não recebem. Portanto, a Apple tem 2 pesos e 2 medidas. Não é justo. E continua dizendo, a Apple ainda vai a tempo de fazer marcha atrás e, como golpe de misericórdia, ela termina a carta desta maneira. Não vos pedimos iPhones gratuitos, por favor, não nos peçam para fornecermos a nossa música sem compensação. Assinado Taylor, e numa imagem que sou eu que estou aqui a adicionar à carta, checkmate, game is over. E de facto, game over, porque menos de 24 horas depois, este vice-presidente da Apple diz, afinal pagamos aos artistas. Porque percebe que isto não podemos continuar. E 1 minuto depois, já para a Taylor, ouvimos a ti e aos artistas independentes, indie artists. E ela responde 1 hora e 4 minutos depois, dizendo, estou aliviada. Aliás, estou encantada, I'm elated, e aliviada. Obrigado pelas vossas palavras de apoio. Das vossas, não é da Apple, é dos não sei quantos milhões de seguidores, de fãs. Muito, muito bem feito. Portanto, afinal, uma situação que tinha tudo para ser contra a Taylor. Ela conseguiu perceber que a situação da Apple também não era a melhor e usou-o a seu favor. Terceira ideia. Identifica a sua proposta de valor diferenciador. O que é que tem que é distinto da concorrência e que o outro lado valoriza? Coisas como um produto com menos manutenção, um serviço mais rápido, entregas mais frequentes, garantias mais alargadas, embalagem mais conveniente, personalização do produto com o logo do seu cliente, marca que os consumidores preferem, o que for. O que é que consegue meter na palma da sua mão para além daquilo que é o mais comum, que se chama preço, que é o mais comum? O que é que consegue pôr para enriquecer a sua oferta? Aquilo que se chama Distinct Value Proposition, que eu traduzo como proposta de valor diferenciador ou distintivo. Gosto do diferenciador. Agora, e o que fazer quando estamos envolvidos numa negociação que, apesar de tudo isto, é muito preço? Por exemplo, uma negociação que tem como base, como processo, quase que um leilão option. Aliás, aquilo que autores chamam de negotiation option, que tem uma mistura de leilão com uma mistura de negociação. O que fazer? Olha, por exemplo, apresente mais do que uma proposta. Nesse tal concurso, se for um concurso, e se puder fazer, apresente a proposta que eles pedem e apresente uma outra proposta, que é aquela onde tem vantagem. Uma proposta de preço, que é o que eles pagam, e uma proposta daquilo que eles levam, ou seja, de valor diferenciador. Para quê? Para criar, no outro lado, esta inquietação entre preço e qualidade, para onde é que eu está. Se isto for possível. Se for na contratação pública, se calhar isto pode ser mais difícil. E se esta lógica de negociação tiver várias rondas negociais, não entre logo com tudo o que tem para dar, entre com o suficiente para não ser eliminado. Porque muitas vezes estas primeiras rondas são para separar o trigo do jogo. Só para ficar em jogo. Se há um intermediário no processo, tente chegar ao decisor final. Tente enviar a sua proposta quase curto-circuitar o intermediário ao decisor final, porque o intermediário não vai valorizar a proposta de valor diferenciador. E nós queremos que esta proposta nos diferencie. Se perdeu e não conseguiu, já agora, só aqui andando aqui para trás, quando o intermediário sair de cena, se ele sair de cena, ele ou ela, tente um acordo pós-acordo com o decisor final. Ou seja, tente, mesmo que haja um acordo, se calhar tentar melhorar esse acordo para as duas partes. Depois do intermediário já não estar ali em si. Por fim, se perdeu para a concorrência, mantenha o contacto com o decisor final, porque perde hoje, mas perdeu só uma batalha. A guerra essa demora muito mais tempo. Portanto, se calhar não conseguiu agora, mas mantenha o contacto para que numa próxima vez o decisor final esteja consigo aqui no cantinho do ouvido, aqui, a pulguinha na orelha, a dizer eu quero ouvir aquela empresa, porque eu gostei muito da proposta que eles fizeram, de diferenciador, e eu quero ouvir. Portanto, mantenha o contacto. Vamos para a ideia 4. E são 5 ideias aqui. Pensa em termos agregados, não acordo a acordo. O que é que isto quer dizer? Se
calhar vai perder aquilo. Ou melhor, pense no seguinte. Para não perder esta, se calhar vai ter que aceitar condições que o vão condicionar em futuras negociações. Exemplo. Imaginem que a vossa empresa tem um volume de negócios de 10 milhões de faturação anual. A vossa margem normal é de 15%. Dispensável, se for. Entretanto, os seus clientes estão a pressioná-la para baixar preços. Ora, se baixar preços, vamos imaginar, a sua margem atual de 15% vai passar para 10%. Também estima que, se não baixar os preços, vai perder cerca de 25% da sua faturação. Portanto, passa de 10 milhões para 7,5. Isto eu estou a usar uma história simples, mas que vai mostrar que isto não é bem o que parece. O que fazer? De novo, vamos aqui ao Mentimeter, 321493, é o mesmo código. Eu vou tornar a interromper o compartilhamento, e vou saltar para o Mentimeter para ver o que é que temos agora. Vou ter que interromper aqui e andar para trás para entrar no segundo. Ok. E Presents. Portanto, ok. Isto aqui está muito equilibrado. Muito equilibrado. João, não estás a mostrar o gráfico? Eu não estou a mostrar o Mentimeter? Não. Pois, então, desculpem. Obrigado. Vou ter que tornar em... Ops, onde é que eu estou? Aqui. E compartilhar a tela. Mentimeter. Ok, cá está. Agora estou a mostrar, não estou, Celinho? Sim. Está ok, Celinho? Está. Ok. Isto está quase 50-50. Vou voltar aos slides. Vamos ver se eu agora consigo saltar. Saltei direto ou não? Não. Não, pois não. Pois, tenho que tornar a compartilhar a tela. Isto é um bocadinho aborrecido, mas o Zoom tem que dar aqui um jeito nisto. Ora, ficámos quase meio. Vamos lá fazer as contas. Que é o que eu gosto nisto. Vamos lá fazer as contas. Se eu baixar o preço, para não perder a faturação, e como tal, baixar a margem para 10%, o meu lucro vai ser este. Contas simples. 10 milhões de faturação vezes 10% de margem. Não há nada que saber. Agora, se eu não baixar o preço, vou perder 25% da faturação e manter a margem de 15%. Ou seja, os meus 10 milhões, vou perder 25%, que é a mesma coisa que multiplicar por 75%, que é o que resta, com o que fico, e depois margem de 15%. E algumas pessoas ficam surpreendidas. Espera lá, eu ganho mais dinheiro. Ou seja, se não baixar o preço, vai ganhar mais 125 mil euros. Uma coisa é faturação, outra coisa é margem, ou seja, lucro. Lucro, estou só aqui a pensar em margem de contribuição. Mas o resto é custos fixos, portanto. Capaz de... Não sei se é custos fixos, se calhar alguns não sabem. Mas, de qualquer forma, isto faz-nos pensar. E faz-nos pensar, voltando aqui, à anterior, à 4, pensa em termos agregados. Se calhar vale a pena sacrificar esta para não sacrificar as próximas. Tem que fazer as contas. Por fim, se tem mesmo uma muito má mapa, desista do confronto direto. Peça ajuda e compreensão. Ou seja, se o seu bracinho é este aqui do vosso lado, do ecrã do lado direito, é capaz de não ser uma boa ideia um braço de ferro. Ou seja, faça isto. Para quem se lembra do Shrek, acho que é o Shrek 2, este, em que o gatinho a certa altura faz estes olhinhos, a pedir compaixão. Mas para quem se lembra do filme, também se lembra do que ele fez a seguir. E não foi bonito. Muito bem. 5 estratégias para negociar em desvantagem. Quando a coisa não está muito simpática para o nosso lado. E como reequilibrar a balança. 3 grandes ideias para reequilibrar a balança. Primeira ideia. Vá ter com outras pessoas que tenham o mesmo problema que o seu. Aqui, there's safety in numbers. Mais gente, mais aliados, coligações, ajuda. Alguns exemplos destas coligações que nos dão poder. A União Europeia, claramente, dá-nos poder em termos de negociação, se estivermos alinhados. Se cada um para o seu lado, não é a União Europeia. Será a desunião europeia. Uma associação.
uma central de compras, um sindicato, tudo isto são formas de tentar reequilibrar. Sozinhos temos dificuldades, em conjunto temos mais possibilidades. Eu lembro-me sempre de um amigo meu que sempre queria comprar alguma coisa, não sei se ele está aqui connosco hoje, mas sempre que ele queria comprar alguma coisa assim de maior valor, dava sempre a ver se havia mais alguém que quisesse também comprar um carro, coisa do género, porque ele sabia que se fosse comprar não um, mas 2 ou 3, tinha mais poder negocial. E ele estava completamente certo. Segunda ideia para reequilibrar a balança. Use o poder da sua fragilidade. Provavelmente, eles precisam de nós. Porque sem nós, também não vão muito longe. Para mim, um excelente exemplo disto é as recentes medidas, não só do governo, mas dos próprios bancos, nas moratórias de crédito, tanto no crédito à habitação como a particulares, e tanto há no crédito à habitação, tanto ao legal, como dos próprios bancos. E isto não é mais do que os bancos também perceberem que, se eu não ajudar o cliente, isto também vai sobrar para mim, também não me interessa. Custa aos bancos, claro que sim, mas ter os clientes completamente encostados à parede seria mostrar aos clientes que aquela velha definição que os bancos não gostam, e que eu não estou a dizer que estou do lado, mas há muita gente que diz que um banco é aquele que nos dá, que nos empresta o guarda-chuva quando faz sol e nos tira o guarda-chuva quando está a chover. Aqui os bancos estão exatamente a dizer que não é nada disso. Estão a dar-nos o guarda-chuva quando está a chover. E ainda bem. A dar-nos ou a emprestar, pelo menos, ou a não cobrar. Só te cobre depois da tempestade. Por fim, enfraqueça a fonte de poder deles. Tente perceber o que é que lhes dá poder. Onde é que vem o poder deles? E é aí que vai atuar. O meu exemplo favorito é este. O Ronald Reagan, na altura, tinha 73 anos, vai para tentar o segundo mandato. E tem como opositor, concorrente, do lado dos democratas, o Walter Mondale, que não ficou para a história. Ninguém se lembra dele. E estamos no segundo debate. O primeiro debate tinha corrido não muito bem ao Reagan. Inclusive, ele não baralhou-se um bocado com os números, aquilo não correu muito bem. Mas no segundo debate ele foi demolidor. E este ponto, então, posso dizer-vos que este que eu vos vou mostrar, neste momento, o Walter Mondale percebeu e disse: eu já perdi as eleições. E, de facto, perdeu. Qual é o momento? Certa altura é colocada na entrevista ou no debate, é colocado pelo moderador a questão da idade dos 73 anos do Reagan. E vejam como ele responde de forma absolutamente brilhante. Eu quero ter a certeza que espero estar a partilhar o som. Espero que sim. Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for 2 or 3 weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. It's over. It's over. If I still have time, I might add, Mr. Truitt, I might add that it was Seneca or it was Cicero, I don't know which, that said, if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state. Killer blow, acabou-se. Esta resposta, para mim, é absolutamente brilhante. Dá completamente a volta à situação. E transforma um ponto de fraqueza num enorme ponto de franqueza do outro lado. Não deu. Brilhante. Absolutamente brilhante. Por fim, última dificuldade numa negociação que eu hoje gostava de partilhar aqui convosco. E quando o tempo conta a meu desfavor, quando está contra mim. Estou a ficar sem tempo. Preciso mesmo de fechar o acordo. Se calhar eles têm tempo. Primeira coisa, o prazo temporal numa negociação é sempre, por definição, o prazo mais curto. Portanto, isto é uma falácia.
não é o prazo temporal, ser mais curto ou mais alargado que conta. O que realmente conta é o custo associado a esse prazo temporal. Isso sim. E quem tem um custo temporal mais elevado, ou seja, à medida que a negociação se vai estendendo no tempo, tem custos maiores, então essa parte está em desvantagem eventualmente, mas pode conseguir virar a coisa. Ou seja, quem tem o tal custo temporal mais elevado, normalmente beneficia com um prazo temporal mais curto. Por um lado, para criar pressão na outra parte, e por outro lado, para não estar a pagar pelo tempo a passar. E vamos a alguém que é um especialista exatamente neste tópico negocial, que é o Don Moore. E o Don Moore, eu tenho o prazer de conhecer, o Don Moore fez uma experiência em que exatamente vai testar isto. Ele atualmente está em Berkeley, ali perto de São Francisco. E qual é a experiência? A experiência que ele fez foi esta. Imaginem que são um produtor que tem um bem para venda, que custa 1.300. 1.300 dólares, euros, não interessa, ienes, o que for. Portanto, nós somos os produtores. E sabemos que os compradores, os nossos clientes, no máximo pagam 2.200. Então a experiência foi feita com uma série de pessoas, sabendo que temos esta ZOPA, esta Zone of Possible Agreement, esta zona de possível acordo. Entre 1.300 e 2.200, podemos entender-nos. Como é que foi feita a experiência? Primeiro dizer que o produtor, aquele que lhe custa 1.300 por custo de produção unitário, ao mesmo tempo, por cada segundo que dura a negociação, tem um custo de 1,67. Ao fim de 10 segundos, tem um custo acrescido de 16,7. Ao fim de 100 segundos, 167, etc. Então, a experiência foi feita em que havia várias negociações, portanto, várias pessoas a negociar com 3 cenários, pessoas diferentes em cenários diferentes. Havia o cenário em que havia 10 minutos, o cenário de 3 minutos para a negociação e o cenário de 30 segundos. Portanto, era o tempo máximo. E primeiro foi perguntado às pessoas que iam participar na experiência, no cenário de 10, no cenário de 13 e no cenário de 30 segundos, qual é que achavam que era o preço final. E, em média, o preço final mais elevado, em que o produtor teria mais vantagem na negociação, foi dos 10 minutos. Há que dizer que tanto o produtor como o comprador conheciam tudo isto. Portanto, a informação era transparente. Não havia assimetria de informação. Entretanto, foi feita a experiência com N pessoas, cada par com 6 rondas negociais, e deu-se uma coisa muito estranha. É que os produtores que obtiveram melhores resultados não foi no cenário dos 10 minutos como as pessoas esperavam, antecipavam, mas dos 3 minutos. E porquê? Quanto a mim, a explicação é de 2 tipos. Por um lado, com 10 minutos eu vou ter custos superiores, tenho potencialmente custos superiores, e como o outro lado, o comprador sabe que a negociação pode ir até 10 minutos, vai esticar. E eu vou tendo custos cada vez maiores. Inclusive, pode haver até algum impasse. Mas, curiosamente, até houve mais impasse com 3 minutos. O maior impasse foi com 32, foi com 30 segundos, porque aqui nem havia tempo suficiente para negociar. É interessantíssimo. Os vendedores, os produtores, depois das negociações, apesar dos resultados, continuavam a achar que 10 minutos era melhor do que 3 minutos. Mesmo quando a realidade demonstrava o contrário. Portanto, eles não se aperceberam, mesmo participando, que ter 3 minutos era melhor do que 10 minutos. Portanto, o grande ponto aqui é, nas negociações, nós tendemos a focar no efeito negativo dos prazos limites curtos, encurtados, do nosso lado, esquecendo-nos que esse prazo limite curto tem exatamente também efeitos no outro lado. E, como o Don Moore conclui na sua pesquisa, meu Don Moore, é que há situações previsíveis em que os negociadores desfrutam de benefícios com prazos finais mais curtos, mas tendem a perder essas oportunidades. Apesar de ser uma oportunidade, as pessoas passam-lhes isso ao lado. E compreender e prever as consequências dos prazos limites requer um entendimento correto de como a pressão de tempo de alguém influencia igualmente a outra parte. E a descoberta principal, que parece de suma menos importância, mas não é que o prazo final de uma pessoa também é um prazo final para a outra parte.
Porque o único prazo que conta é o prazo mais curto. Eu tenho 3 semanas para fechar, o outro lado tem 3 horas, eu de facto não tenho 3 semanas. Se eu quiser fechar com aquela pessoa, tenho 3 horas. Muito bem. Estamos bem em termos de tempo, para termos algum tempo aqui para as nossas perguntas. Gostava de rever convosco as 3 grandes ideias. A primeira ideia é esta, de o que é que nos leva a estas desvantagens. A segunda ideia, algumas 5 maneiras de tentar negociar em desvantagem, em que a balança está a nosso desfavor e nós tentamos algumas coisas para recuperar o terreno. As outras 3 ideias para tentar reequilibrar a balança. Enquanto que aqui a balança continua a nosso desfavor, aqui estamos a tentar reequilibrar a balança. No entanto, apesar de todas estas ideias, apesar de tudo isto, por melhor que seja o nosso planeamento, vai haver momentos em que as coisas são difíceis. E tem aqui a minha conclusão com o boxer, Mike Tyson, que nos diz isto. Toda a gente tem um plano até levar um murro na boca. E aí, lá se vai o plano. Muito bem, vou interromper o compartilhamento e, a partir deste momento, estamos, acho que em ótimo tempo, temos 17 minutos, estamos muito bem para questões, perguntas, o que acharem por bem. Muito bem, João. Já temos aqui várias perguntas. Muito obrigado. Vou começar por colocar aqui uma pergunta do Ricardo Teixeira, que foi antigo aluno do PAS. Ele pergunta como é que se pode abordar uma negociação em desvantagem quando o produto ou serviço que nós estamos a vender não tem valor acrescentado. Ou seja, por exemplo, no caso de uma commodity. Pois, aí para mim, se é uma commodity, imagino que é o produtor de uma commodity e o comprador vai à procura do melhor preço. Tem que ser o mais eficiente possível. O que tem quanto a mim a fazer é investir em eficiência, eficiência, eficiência. Eu conheço empresas portuguesas que exatamente investiram foi em eficiência. Não querem diferenciação, fazem coisas muito simples, quase diria parafusos, mas a fazer parafusos dificilmente há mais barato e melhor do que eles. Portanto, é essa tendência. Claro que hoje em dia isto torna-se muito complicado quando na China conseguem fazer isso. Mas o Covid vai mostrar os grandes problemas do outsourcing exclusivo para a China. Aliás, o outsourcing cria enorme fraqueza na negociação. Porquê? Porque quando nós fazemos outsourcing de competências centrais, deixamos de saber fazer. E o nosso fornecedor passa a ser o especialista naquilo que antigamente quem sabia fazer éramos nós. Resultado, manda em nós, brinca connosco, porque nós já não sabemos fazer. Portanto, o outsourcing exclusivo e total é arriscado, porque a organização torna-se estúpida em relação a essa operação, deixa de saber fazer. E isso é perigosíssimo, ficamos nas mãos do outro lado. Portanto, em relação à pergunta, se é uma commodity, quanto a mim o que tem que fazer é investir em, acima de tudo, ser o mais eficiente possível. O que não invalida o conseguir, apesar disso tudo, ter alguma relação. Se conseguir manter alguma relação com o outro lado, ainda melhor. Mas no mercado, que muitas vezes é atomizado, em que nós nem conhecemos o outro lado, isso pode ser mais complicado. Mas se o conseguir fazer, se conseguir criar uma relação, isso pode ser muito, muito, muito útil. Às vezes é um telefonema, é conhecer minimamente a pessoa, haver relação pessoal. Em relação aqui à questão da China, a Alexandra Tacão também faz aqui um comentário que é, se for um fabricante nacional, ganha a questão do prazo de entrega, não é? Que também pode ser uma vantagem, não é? Face por exemplo, à China, mesmo numa commodity. Pode ser uma grande vantagem o prazo de entrega, ou Diogo, o prazo de entrega e menos incerteza. Porque se eu estiver ao lado, se eu for o fornecedor, por exemplo, ali na Auto Europa, estou integrado praticamente ali no Parque Industrial da Auto Europa, em princípio não acontece muita coisa da minha fábrica, instalação, até a Auto Europa. Estamos a falar de 500 metros. Agora, se aquilo vem da China, como ouviram, por exemplo, em relação à Auto Europa, a certa altura não havia peças. Ou quando houve um problema grave em França com os camionistas em greve, a Europa parou, pelo menos da Europa de lá para cá, nem nada passava por França. A Auto Europa complicadíssimo. E quem fala na Auto Europa fala noutras empresas.
Portanto, quando estamos muito dependentes de cadeias longas, a probabilidade das coisas correrem mal aumenta exponencialmente. Além disso, parece-me a mim que um fornecedor bem pertinho de nós é mais ágil em responder às nossas necessidades. Por exemplo, na questão de coleções na moda, entende-nos mais facilmente do que aquele que está lá muito longe, e para perceber o que é que nós realmente precisamos, se calhar tem mais dificuldades. Sem dúvida. Depois temos aqui uma pergunta de Helena Ramos, que diz: portanto, atualmente existem muitas entidades que usam plataformas de compras, não só na contratação pública, mas outras também. Como é que estas técnicas se podem aplicar, não é? Sem propostas alternativas, sem possibilidade de face to face, sem ler body language, sem poder explorar colaterais? Aquele slide, eu vou aqui compartilhar a tela, porque tentei dar algumas ideias, acho que já estou a compartilhar a tela, e andando aqui para trás. Andando aqui para trás. Desculpem, não era isto que eu queria mostrar. Desculpem, andei para onde eu não queria. Não era nada disto. Podem pensar, mas ele agora está a fazer publicidade, não era nada disto que eu queria fazer. O que eu queria fazer era isto aqui, estou a andar para trás, que se calhar é mais rápido, que é andar para aqui, estou a andar, devia ter ido de outra forma, que é isto aqui. E a ideia, quando estamos em plataformas, é tentar, se conseguir, tentar sair do ambiente exclusivo de plataforma, se conseguir, e tentar haver ali alguma interação. Se não conseguir essa interação, parece-me que esta ideia de apresentar uma proposta e faz chegar ao outro lado, a proposta do que eles querem, que é, isto é o que vocês querem, isto é o que nós achamos que precisam, isto é o que querem, isto é o que nós achamos que precisam. E isto pode ser um game changer, pode alterar, inclusive, toda a lógica do caderno de encargos. Se for uma negociação privada, se for contratação pública, muito mais complicado. Mas se for uma negociação privada, que não obedece à contratação pública, então parece-me que ao fazer isto, quem lança o leilão ou o auction começa a pensar, para lá, se calhar as regras que eu estou a colocar estão a tirar de cima da mesa propostas de criação de valor que são super interessantes para nós. Algumas pessoas dizem, pois, mas então aqui o que eu estou a fazer é ensinar ao outro lado como é que vai fazer um leilão ainda mais interessante. Pois, mas se for um leilão mais interessante de acordo com as minhas regras, com aquilo em que eu sou bom, maravilha. Porque aí, não vou dizer que é um leilão encomendado, mas começa o leilão a apontar para mim como a melhor proposta. Uma pergunta semelhante é como negociar, portanto, uma pergunta da Teresa Canelas, como negociar se o intermediário não nos dá acesso ao decisor final? Pois, nomeadamente quando está a vender uma casa ou a comprar uma casa. Pois, essa é uma dificuldade, mas às vezes consegue lá chegar. Pode tentar, não vou dizer que é arranjar uma desculpa, mas tentar a certa altura fazer tantas perguntas ao intermediário e tantas coisas que o intermediário a certa altura diz, olha, eu falo diretamente com eles. Começamos a massacrar com isto e com este detalhe, e mais isto e mais aquilo. E o intermediário que não tem acesso à informação começa a perder tanto tempo connosco, e o intermediário, quando perde demasiado tempo connosco, não lhe interessa, porque está a deixar de vender outras coisas, e aí o intermediário, se calhar, é ele próprio que vai dizer, olha, fale diretamente e esclareça isso com o vendedor, com o comprador. E já está, é aquilo que nós queremos. Este parece-me pode ser uma maneira de contornar. Sem dúvida. Depois temos aqui uma observação muito interessante da Inês Rodrigues. No livro Never Split the Difference, o autor Chris Voss defende que a utilização de um BATNA pode levar-nos a negociar um acordo menos favorável, porque acaba por nos limitar mentalmente e emocionalmente na negociação. Qual é que é a sua opinião? Corretíssimo. O Chris Voss é um autor que eu gosto imenso. Eu não li o livro dele, eu estudei o livro dele, que é uma coisa diferente. E tem imensas coisas interessantíssimas. E o que é que diz o Chris Voss? O Chris Voss diz isto. Se entrar numa negociação com a sua atenção, com a sua aspiração, com o seu foco no BATNA, na MAPA, vai para mínimos, vai para os mínimos olímpicos. Porque pensa, qualquer coisa um bocadinho melhor do que a BATNA é ótimo. Então qual é a técnica? A técnica é esta. Deve entrar na negociação
com o seu foco na máquina do outro lado, naquilo que o outro lado vai fazer se não chegar a acordo. Isto dá-nos uma enorme aspiração. Portanto, vamos entrar com a nossa atenção focada no ideal para nós. Depois da negociação feita, claramente não vamos conseguir o ideal. Depois da negociação feita, e para não sairmos da negociação muito caídos, muito desiludidos connosco próprios, porque estamos a pensar, fiquei bem abaixo daquilo que eu queria, aí sim entra a MAPAN. Porque aí, o que é que eu tenho que pensar? Aí eu faço o switch mental e começo a pensar, pois eu não consegui aquilo maravilhoso que eu queria, mas consegui bem melhor do que era a minha MAPAN. Portanto, durante a negociação, a sua MAPAN é apenas um sinal de alarme que lhe diz, pior do que isto, nem pensar. Não é uma aspiração de melhor do que isto, está feito. Não. A MAPAN é o mínimo. É aquilo a que abaixo, pior do que isso, nem há conversa. Não é o objetivo, é o não objetivo. E é exato o que diz o Chris Voss, e muito bem, é que a MAPAN, as pessoas ficam tão hipnotizadas pela MAPAN que aceitam qualquer coisa acima da MAPAN. Esquecem-se de uma outra coisa que é a minha aspiração, o meu objetivo, que não é a minha MAPAN. Tem que ser muito mais do que isso. E que tem a ver exatamente com a MAPAN do outro lado. Uhum. É eu esticar até o outro lado ainda continuar a conversar comigo. Não é eu encolher até ao mínimo que estou disposto a aceitar. E essa resposta liga muito bem aqui com a pergunta do Carlos Sousa, que também já frequentou o curso de especialização em negociação. E ele pergunta, quando vamos para uma negociação em que sentimos que estamos em desvantagem, existe alguma preparação especial que se deva fazer? Sim, a MAPAN claramente, mas depois a MAPAN fica metidinha no bolso, ou se quiser até tem uma pessoa fora da negociação em que tem que consultar para fechar, e essa pessoa a única coisa que vai fazer é, abaixo da MAPAN, esquece. Portanto, é o nosso, digamos que o nosso advogado do diabo, mas que durante a negociação essa pessoa não está lá presente. Durante a negociação eu tenho que ir equipado com aquela preparação que é tentar antecipar o que é que o outro lado vai fazer se não chegar a acordo. Por exemplo, o Chris Voss, e voltando ao Chris Voss, fala numas negociações com reféns, que ele é um negociador do FBI, agora aposentado, tem uma empresa, destas coisas, e o Chris Voss fala, eu acho que é nas Filipinas, se eu não estou em erro, em que os criminosos raptavam pessoas no início da semana e pediam loucuras, milhões. E depois, ao longo da semana, os preços começavam a baixar, e à sexta-feira aquilo entrava em saldos. E de $1 milhão fechava-se, conseguia-se sacar a pessoa, vou pôr desta maneira, por $3.000, $1.500. E o que é que ele se apercebeu? Este padrão tinha a ver com o seguinte, que é a necessidade do outro lado. Os sequestradores queriam pocket money para o fim de semana. Queriam dinheiro para estourar no fim de semana. E ninguém, à partida, precisa de $1 milhão para um fim de semana. Não sei o que, quero comprar um Bugatti, umas coisas desse género. Resultado, percebendo a necessidade e a alternativa do outro lado, que é, se eu não conseguir nada, fico com esta pessoa comigo e não consigo usar o fim de semana, que não é isto que eu quero. Eu quero é ir beber durante o fim de semana e estourar umas massas. E então, com essa preparação, o Chris Voss conseguia muitas negociações de $1 milhão, 500 mil e fechar aquilo a 1,5, 2 mil, que é uma coisa inaudita, por perceber o outro lado. Portanto, perceber o outro lado é sempre importante e no caso de desvantagem eu acho que ainda é mais importante. Perceber os cenários do outro lado. Depois aqui outra pergunta também do Carlos Sousa. Como não aceitar um resultado de uma negociação sem se perder o fornecedor? Portanto, aqui numa lógica de como não aceitar o resultado sem perder o fornecedor? No fundo, sem prejudicar a relação, não é? Ou seja, no fundo, sem perder futuros negócios após uma resposta negativa. Eu não faria nem por e-mail nem por telefone, sei que agora é mais difícil, falo com a pessoa. Tenha uma conversa aberta com a pessoa e explique exatamente o porquê, a sua lógica. Use o seu porquê. Para a outra pessoa percebê-lo, apesar de não concordar, mas perceber. Porque isso é um sinal de respeito em relação ao outro lado. É queremos explicar porque é que estamos em desacordo e porque é que não vamos fechar. Explicar o porquê. Porque senão o outro lado vai tomar isso como um bocado de agressividade do nosso lado. Agora, se eu explicar, eu acho que é diferente. Eu gosto disto, de explicar.
Temos aqui muitas perguntas, não vai ser possível fazer todas. Há aqui outra muito interessante, do Gabriel Martins, também é um ex-aluno de PAGE. Quando não devemos fazer a primeira proposta? E qual a melhor forma de apresentar essa primeira proposta fora da ZOPA, não é? Sem ferir hipóteses de negociação? Olha, em relação à primeira parte, que é quando é que devemos ou não devemos ser os primeiros a falar. Isso é um dos assuntos mais pesquisados. A ideia é esta. Quando está mal preparado e não tem muita noção do valor das coisas, é capaz de não ser uma boa ideia ser o primeiro a falar. Porquê? Porque pode cometer 2 erros. O primeiro erro é ser um insulto para o outro lado e a conversa acabou. Porque fazemos uma proposta absolutamente disparatada. Que o outro lado não gosta e fecha a negociação. O segundo erro que podemos fazer quando não estamos bem preparados e somos os primeiros a falar é apresentar uma primeira proposta que imediatamente o outro lado diz negócio fechado. E aí também nos espalhamos, e espalhamos porquê? Enquanto na primeira foi por defeito, aqui foi por excesso. Podíamos ter feito bem melhor. Dito isto, quando fazer a primeira proposta? Quando estamos preparados, tendo mais informação que o outro lado. E quando conseguimos perceber como é que o outro lado valoriza. E aí vamos fazer uma primeira proposta a tentar explorar até onde é que o outro lado vai. Às vezes podemos ser um pouco mais estratégicos. Se virem um programa da televisão, de canais por cabo, que é o meu programa favorito, que é o American Pickers, em português, os Caçadores de Tesouros, em que o Frank agora falta-me o nome do outro, e o Mike, o Frank baixinho e o Mike assim, comprido, andam pelos States com uma van a comprar coisas. E às vezes eles apercebem-se que as pessoas não sabem os valores das coisas. E eles não exploram isso. Pelo contrário, eles pagam o valor, vou dizer o valor de mercado, o valor que seria interessante para comprar e revender, sem ganhar loucuras, sem explorar a assimetria de informação. Claro que me dizem, mas isto é um chão. Não é só por isso. É que eles querem construir a relação. Querem que o outro lado sinta que pode confiar. E que eu não estou aqui para te enganar. Portanto, eu até te ajudo para perceberes o valor das coisas. Se quer investir numa negociação de longo prazo, pode-lhe interessar educar o outro lado sobre o valor das coisas, porque há um longo prazo, porque há mais marés que marinheiros. A última questão, que era como apresentar uma proposta fora da ZOPA que não é insultuosa. Naquilo que se chama uma non-offer offer, uma oferta que não é uma oferta. O que é uma non-offer offer? É de fazer uma coisa deste género. Olha, uma proposta que seria uma proposta interessante, que seria uma proposta com que eu ficaria muito confortável. Imagino, se calhar, que provavelmente não seja propriamente o número que estaria à espera, mas para mim seria um valor na casa de tantos. Eu compreendo que este não é um valor para si interessante e gostaria de ouvir do seu lado. Portanto, eu já coloquei uma âncora, está aqui um efeito de âncora, sem insultar o outro lado dizendo que este é o valor. Não, o que eu estou a dizer é, este seria um valor, uma zona onde poderemos estar. Inclusive, se quiserem, podem apresentar uma banda. Quer dizer, olha, seria entre tantos e tantos, em que o valor mais baixo será aquele valor que nós gostaríamos, o valor mais alto é aquele valor para que o outro lado sinta que nós o estamos a respeitar. Muito bem. Vou colocar aqui a última pergunta. Vão ficar muitas por responder, mas não é possível. E que é uma pergunta muito atual, que é do João Pinto. O facto de estarmos em teletrabalho, todas as reuniões de negociação são em videochamada, o que torna a posição do cliente ainda mais sobranceira, porque é muito mais fácil dizer o não atrás de um ecrã. De que forma é que se pode tornar a negociação em videochamada algo positivo? Olha, é verdade que isto de estarmos todos em teletrabalho, ou muita gente, dificulta-nos as coisas. Até porque a criação de relação é mais difícil e é verdade que é mais fácil dizer não. Então, se não houver imagem, se eu não vir o outro lado, ainda mais fácil é. Agora, o que é que pode tentar fazer? Quanto a mim, é investir no início dessa conversa negocial, investir ali um pouco em tentar criar relação, não ir logo direto à negociação, perguntar ao outro, tentar perceber as dores do outro lado, tentar empatizar com o outro lado, tentar criar ali alguma relação, de tal forma em que a outra pessoa nos vê não como meramente um fornecedor,
mas como um parceiro e, acima de tudo, como uma pessoa. Portanto, se eu tentar sentir as dores do outro lado e perceber as dificuldades do outro lado, isso pode ajudar. Pode ajudar. Porquê? Porque se do outro lado tivermos uma pessoa decente, vamos pôr assim, não uma pessoa tóxica, que também as há, se não tivermos um psicopata do outro lado, mas se tivermos uma pessoa normal, a pessoa vai ter mais dificuldade em dar-nos esse não redondo quando nós nos preocupamos com a outra pessoa enquanto pessoa, com a situação da empresa, e não fomos ali só discutir números e mais nada além de números. Portanto, o preâmbulo, esta conversa em que negociação se chama o schmoozing, esta conversa de circunstância, acho que no caso do online ainda é mais importante. Sem dúvida. A mesma coisa com as equipas. Tentar perceber como é que as pessoas estão. Isso é... Porque estamos todos tão sozinhos na nossa cozinha, na nossa sala, sentimos todos tão sozinhos, e quando alguém empatiza connosco, nós valorizamos imenso isso. Sem dúvida. João, foi muito bom, foi fantástica esta conferência. Podíamos ficar aqui a tarde toda a ouvir-te e há imensas perguntas que durariam a tarde toda, mas temos que terminar e, portanto, para encerrar aqui oficialmente esta nossa conferência digital, eu passava a palavra à nossa Dean for Executive Education, Céline Abcacis Moedas. Céline. Olá a todos, obrigada Diogo. Primeiro eu queria começar por agradecer muito ao nosso grande guru, grande professor, o professor João Matos. Eu sei que na sala temos muitos antigos alunos e muitas pessoas que já conhecem o João Matos, muitos seguidores do João Matos e espero que isso vai continuar. Realmente, João, nesta conferência, é a 25th conference, online conference que fizemos, e foi sem dúvida a que teve mais participantes, mais de 400 pessoas. Então, parabéns ao João. Obrigada a todos para a vossa presença. E numas conversas que eu tive com o João, ele disse uma coisa que nunca vou esquecer, que é: Céline, na vida tudo é negociação. Todas as conversas que temos com os nossos filhos, com os nossos colegas, com os amigos, na nossa vida, tudo é negociação. E realmente sempre aprendi imenso com o João e vou continuar, espero eu. E estou a contar convosco, os antigos alunos, para se tornar futuros alunos, futuros participantes conosco. E eu acho que é importante dizer que o próximo programa de negociação com o João Matos começa em novembro. Então eu espero que vamos ter muitos de vocês neste curso. E então obrigada a todos e obrigada outra vez ao João. Muito obrigado também.